Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre o trabalho do Ministério Público. Bom dia a todos e a todas. Agradeço imensamente o convite. E a minha instituição, eu digo a minha, né, da qual eu faço parte com muito orgulho, ela trabalha as questões voltadas às relações de trabalho. Então, como eram muitas irregularidades e para que pudéssemos fazer frente a todos os problemas que envolvem as relações de trabalho, nós instituímos metas institucionais. Então, essas metas, posteriormente, depois de instituídas, foram criadas coordenadorias nacionais. Então, nós temos coordenadorias nacionais para a erradicação do trabalho infantil, da qual aqui no Rio de Janeiro a doutora Dulce faz parte, conhecida aqui da doutora Raquel. Nós temos do trabalho, né, como eu já falei, trabalho infantil, fraude às relações de trabalho, da qual também eu faço parte dessa coordenadoria. Então, nós investigamos todas as relações fraudulentas, que envolve, por exemplo, a pejotização, onde há um falso rótulo de relação de emprego, né, um falso rótulo de PJ, a gente chama de PJ, para mascarar uma verdadeira relação de emprego. E outras formas de fraude. Nós também temos uma coordenadoria da liberdade sindical, meio ambiente do trabalho, onde nós verificamos as condições do meio ambiente, né, as condições da empresa, o que ela fornece, como que é tratada essa questão, justamente para evitar a personalização. O que o Ministério Público do Trabalho, quando ingressa com uma ação, principalmente na área trabalhista, é evitar que o empregado, enquanto relação de emprego, ingresse com uma ação trabalhista, né, em razão, por exemplo, de uma questão ambiental, e seja mandado embora porque ingressou com aquela ação. Né? A Justiça do Trabalho é muito conhecida como Justiça dos Desempregados. E, por isso, a importância do Ministério Público, porque a nossa ação é despersonalizada. A partir do momento que o Ministério Público ingressa com uma ação, aquela situação, né, se procedente for, se acolhidos os pedidos, ela vai ser resolvida sem que o trabalhador seja dispensado. E tem a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E, como coordenadoria, nós atuamos em âmbito nacional de forma coordenada, desenvolvendo o nosso trabalho de forma uniforme. Claro que atendendo às peculiaridades de cada região. Região Sul, né, tem as suas peculiaridades, o Rio de Janeiro tem a sua, o Norte e Nordeste também. Bom, o que a gente percebeu nessa coordenadoria, ela foi criada, em verdade, em 2002, mas o Ministério Público do Trabalho, desde 1995, vem participando das operações móveis de trabalho escravo, que geralmente era no meio rural. Nós não tínhamos o olhar trabalhado para verificar a situação de trabalho escravo no meio urbano. Isso é recente, eu vou mostrar para os senhores. E aí, o Ministério Público passou aí com a fiscalização do trabalho, os auditores fiscais do trabalho, antes do Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Ministério da Economia. Então, nós participamos desse grupo móvel e nos deslocamos junto com Polícia Federal, Ministério, né, os auditores fiscais, o Ministério do Trabalho, Defensoria Pública tem ido, Ministério Público Federal também, mas em 95 era só mesmo Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e os auditores fiscais. E verificamos as condições de trabalho, geralmente, nas fazendas. Fui muito ao Pará, quando
doutor Renato falou que a sua primeira lotação foi em Marabá, eu me lembrei que a minha primeira viagem, né, com um grupo móvel foi em Marabá, mais conhecido como Marabala, de tão violenta que é a região. Então, chegando lá, a gente escuta o trabalhador e consegue atuar de forma mais efetiva, porque a partir do momento que ele relata, sempre tem uma falsa promessa de um emprego melhor, de condições melhores de trabalho. O gato, que é o aliciador dessa mão de obra, faz promessas maravilhosas e leva esse trabalhador de uma região para outra. E aí começa o tráfico interno. Como o doutor Renato falou, nós temos o tráfico interno, que é entre municípios, entre estados do território nacional, e o tráfico internacional. No sul do Pará, inicialmente, a gente trabalhava muito com o tráfico interno, que são trabalhadores aliciados, geralmente da região Nordeste, e que vão para o norte do país em busca de condições melhores de trabalho. O aliciador, geralmente, quando chama o trabalhador, adianta, nem sempre adianta, uma certa quantia em dinheiro já para o trabalhador deixar com a família, e ele vai. Quando ele chega no local de trabalho, ele verifica que aquelas condições prometidas não foram cumpridas. E ele começa a trabalhar sem equipamentos de proteção, sem receber salário, muitas vezes sem alimentação adequada e trabalhando em jornadas exaustivas. E aí a equipe chega, entrevista, ouve, colhe as provas e, se o empregador não paga as verbas rescisórias, né, todos os direitos trabalhistas devidos durante aquela relação, o Ministério Público do Trabalho, e mais o dano moral individual e o coletivo, o Ministério Público do Trabalho já está ali a postos para, diante de toda aquela prova colhida, ingressar no judiciário mais próximo. Então, em certas ocasiões, inclusive, nós tivemos a presença de uma vara itinerante. O judiciário trabalhista foi conosco nessas operações. Então, era muito interessante. O judiciário aguardava, nós, Ministério Público e auditores fiscais, colhíamos as provas, o Ministério Público ingressava, né, fazia a ação, entregava o papel e o juiz deferia liminar, bloqueio de contas, tudo para o pagamento daqueles trabalhadores. Bom, desde 95 nisso. E o que a gente começou a perceber é que as pessoas se repetem. Nós íamos, de novo, a Marabá, ao norte, ao nordeste, erradicar o trabalho escravo, chegávamos lá, encontrávamos muitas vezes os mesmos trabalhadores naquelas condições. Isso porque eles recebiam o dinheiro das verbas rescisórias, o seguro-desemprego, o valor do dano moral individual, mas o dinheiro acabava. E eles não são qualificados, e aí eles voltavam para as mesmas condições. Então, foi a partir daí que o Ministério Público do Trabalho começou a observar que não bastava uma atuação inibitória, repressiva e de responsabilização pelo dano moral, não só individual, mas coletivo, mas era necessário fazer um trabalho prévio, um trabalho de prevenção e também um trabalho posterior ao resgate, que é de atendimento às vítimas. Bom, eu fiz um... Como é que passa? Como é que vai passar? PowerPoint? O PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Você botou aqui? Antes de... eu fiz eu pontuei algumas coisas sobre o tráfico, mas o doutor Renato já falou bastante coisas a respeito. Sempre há uma confusão entre o tráfico e migrar. Migrante, a maioria de nós somos. Eu sou uma migrante. Eu vim de Santa Catarina, passei no concurso, trabalho aqui. Mas eu estou porque eu quero. Né? Então, tem o migrante, ele vai em busca de um trabalho, ele vai por vontade própria.
e tem o tráfico. O tráfico, como o Renato já até falou, o trabalhador ele pode até ir com vontade, né, por vontade própria, mas chega lá, ele verifica que as condições prometidas não são as mesmas, ou ele tem a carteira, os documentos retidos, algo acontece que isso aí vai configurar o trabalho análogo a de escravo. Bom, então vamos lá, o primeiro slide justamente, deixa eu abrir aqui para eu não ficar olhando para trás. Ai, que bom. Obrigada. Então, eu tenho que... Bom, o primeiro trabalho, o tráfico de pessoas, ele inclui 3 etapas, ele é formado por 3 etapas. O primeiro, o aliciamento, então, são as falsas promessas, uma fraude, no sentido de prometer um trabalho que não existe, ou condições, um salário que posteriormente não vai ser prometido, não vai ser cumprido. O segundo... a segunda etapa é o deslocamento e o terceiro é a exploração. A exploração pode ser sexual, trabalho análogo de escravo, comércio de órgãos, adoção ilegal e por aí vai. Tudo isso configura tráfico de pessoas. Bom, a doutora Adriana falou que nós no Brasil, nós não temos dados estatísticos que retratem a realidade. Bom, por conta disso, nós do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, nós desenvolvemos a partir de pesquisas junto aos bancos de dados do IBGE, do então Ministério do Trabalho e outros órgãos de pesquisa, nós conseguimos formar um observatório digital de trabalho escravo. A consulta é livre, é só jogar no Google, Observatório Digital do Trabalho Escravo. Vocês vão ter acesso a dados impressionantes, porque ele é dinâmico, ele demonstra quais as regiões em que há maior incidência de migração, né, de tráfico de pessoas, de onde saem esses trabalhadores, onde a maior incidência, onde eles são resgatados, a escolaridade, o nível de desenvolvimento humano desses municípios. Então, assim, o que é a maior produção naquele município, naquela região, e é muito dinâmico. Vale a pena os senhores consultarem, lá vou eu abrir aqui de novo, mas com base nesse observatório, nós pudemos extrair que desde 95 até 2000, o observatório, os dados estão até 2017. Nós já resgatamos mais de, em verdade, são 53 mil trabalhadores em condições análogas a de escravo. E um dado importante, 33% desses trabalhadores resgatados são analfabetos. 39% eles chegaram até a 4ª série e 72%, então, tem baixa escolaridade. Outro dado importante, 95% desses resgatados são homens. E aí os senhores podem perguntar, por que não tem mulher? Bom, nós temos poucas mulheres nesses resgates, nós encontramos poucas mulheres. O trabalho feminino está muito na exploração sexual e no trabalho doméstico, que é dificílimo de investigarmos. Nós temos, a Jaqueline até está me olhando, que ela é assistente social de um projeto que eu vou falar para vocês, do projeto Ação Integrada. Nós temos denúncias de trabalho escravo doméstico e nós temos, com base naqueles dados, dificuldade de investigar, porque não podemos entrar na casa dos patrões. Nós temos que tentar investigar por meio das assistentes sociais, um atendimento, uma escuta, se aproximar da vizinhança, mas como que nós... e as informações, geralmente, que vêm nas denúncias, são muito pobres, né, não tem detalhes para que a gente consiga uma liminar para ingressar, uma autorização judicial para ingressar nessa residência. Então,
a maior incidência que nós temos realmente de resgate é de homens, justamente por conta das peculiaridades que envolvem o trabalho da mulher. Lá vou eu abrir aqui de novo. Bom, e o que foi muito falado aqui na mesa de abertura é a questão da vulnerabilidade. Esses trabalhadores que se colocam nessas condições, eles geralmente são de municípios muito pobres, eles são pessoas sem qualificação, sem estudo, que são submetidos a essa condição porque eles precisam trabalhar, precisam conseguir meios para garantir a subsistência e de sua família. Outro dado importante que vocês podem observar nesse observatório, podem extrair do observatório, é que os resgatados são jovens, porque são de 18, a faixa etária de 18 a 44 anos. São 83% dos resgatados têm essa idade. Bom, e nesse observatório também, nós podemos observar de quais regiões os trabalhadores são traficados, eles são aliciados, e a maioria do Maranhão. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um convênio, o Ministério Público do Trabalho fez um convênio com o Estado do Maranhão e temos desenvolvido política pública ali, desenvolvendo por meio de capacitação desses trabalhadores, noções de cidadania, técnica mesmo, de dar o ensino fundamental, médio, e tentar melhorar as condições. Ai, meu Deus, 5 minutos só? Me tô ralada. Bom, não vou mais falar sobre o observatório. Convido os senhores para analisarem, que é fantástico. Bom, e o Rio de Janeiro, aí o próximo slide fala dos demais estados, né, que é trabalhador. Eu até fiquei surpresa porque eu sou de Santa Catarina. E há 3 anos atrás eu fui dar uma palestra lá sobre trabalho escravo. Aí eu fui consultar, na época consultei só o Ministério do Trabalho, os dados de resgate que tem no Ministério do Trabalho, o então Ministério do Trabalho. Fiquei impressionada que Santa Catarina era o 3º na época, e a gente tem uma ideia de que lá é diferente. Não, tem trabalho escravo em qualquer região do país. Vamos lá. No Rio de Janeiro, o que nós temos no Rio de Janeiro? Em 2015... com um boom da construção por conta do Minha Casa Minha Vida, construção dos estádios para a Copa, para as Olimpíadas, houve um número grande de trabalhadores resgatados na construção civil. Na mesma ocasião, também começaram a surgir as primeiras denúncias de trabalho em pastelarias, os chineses submetidos às condições análogas a de escravo. E aí houve esse aumento no ranking de trabalhador resgatado no Rio de Janeiro. O slide depois eu posso colocar à disposição para os senhores. Então, hoje, o Rio de Janeiro está em 9º no ranking nacional. E uma coisa interessante é que Campos, justamente porque nós tínhamos uma atuação muito forte na cana-de-açúcar, houve muitos resgates antes, lá até 2015, resgatamos muitos trabalhadores em condição análoga de escravo na região de Campos. Então, no momento, estamos tentando desenvolver uma política de prevenção para a região de Campos. Aqui no Rio de Janeiro, então, nós tivemos uma grande porcentagem de resgate no comércio, justamente por conta dos chineses, nas pastelarias e na construção civil. Aqui eu extraí lá do observatório a informação quanto ao tráfico, e é interessante, porque o verde demonstra o número de resgatados que nós tivemos, de pessoas resgatadas em Campos. E o vermelho significa o número de pessoas que residem, que nasceram em Campos, o que demonstra que a maioria dos resgatados vinham realmente de outras regiões, que não eram nativos. E isso demonstra quanto o tráfico ainda o interno de pessoas ainda é bem presente no Rio de Janeiro. Bom, aqui, só para passar
rapidamente para os senhores. Esse aqui é o trabalho escravo na sua forma rural, e que inicialmente era o que mais víamos. Hoje nós já, por conta das capacitações, desse trabalho com outras instituições, podemos aprimorar o nosso olhar para ver que tem trabalho escravo também na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Vamos lá. Essa aqui é a cozinha da primeira operação que eu fiz em Marabá, e eu fiquei impressionada porque, não obstante a pobreza, não obstante as condições indignas de trabalho, essa era a cozinha deles, dos trabalhadores, e as panelas areadíssimas, uma higiene absurda. As panelas a gente podia se espelhar, o que demonstra o capricho, né, do trabalhador com a higiene. O setor sucroalcooleiro, aqui a ausência de EPI, imagina dando golpe de foice para cortar a cana sem uma bota, uma batida ali e decepa o pé. Então, encontrávamos trabalhadores assim, sem contar que a jornada era considerada exaustiva porque ela demanda muito esforço físico e eram horas de trabalho. Água. Lá no Espírito Santo, certa vez, a gente viu a corrida das marmitas. O empregador, por exemplo, tinha 300 trabalhadores no campo, ele comprava 100 marmitas para o almoço. E aí os trabalhadores, quando chegava a hora do almoço, um atropelava o outro, batia o outro para poder chegar à marmita, porque não tinha comida para todo mundo. Resgatamos esses trabalhadores. Esse aqui é o transporte, então, assim, trabalhadores descalços, um ônibus em péssimas condições, colocando em risco a vida deles, inclusive com as ferramentas de trabalho totalmente sem proteção. Aqui, a construção civil. Então, esse resgate foi em Macaé, 118 trabalhadores de Alagoas, Maranhão, Piauí e Sergipe. Isso demonstra o tráfico interno de pessoas, tema que hoje estamos trabalhando. Aqui era o alojamento de uma construção do Grupo Cirela, eram 11 trabalhadores e eram de Pernambuco, o alojamento era precaríssimo. Essa era um quarto cheio de mofo, sem janela, e os trabalhadores dormiam ali. Tivemos trabalho escravo no Rock in Rio, vejam, eram trabalhadores de São Paulo que vieram, era uma terceirização ilícita, e eles, para chegar no alojamento, essa é a foto do alojamento, para chegar no alojamento eles tinham que passar por meio dessa água aí. Temos tráfico internacional. Esse é o primeiro chinês que nós tivemos, ele foi torturado e ele veio uma falsa promessa de um trabalho melhor e mais tarde levar a família, trazer a família para o Brasil, e ele era submetido à jornada exaustiva. Ele começava às 5 da manhã fazendo pastel, fritando, limpando, e só terminava a jornada às 10, 11 horas da noite. Imagine os senhores trabalhando 1, 2 dias, eu acho que a gente aguenta uma jornada dessa, mas mais dias o corpo cansa e a pessoa não dá conta. E aí o empregador começou a exigir e ele não ia, né, não desempenhava porque estava cansado, e aí ele começou a ser torturado, ele começou a apanhar do patrão. E até que a outra causa da vulnerabilidade é não saber o idioma, né? Ele falava chinês, não sabia falar inglês e não sabia se comunicar. As pessoas não tinham conhecimento porque ele ficava só na cozinha, passaporte retido, então ninguém sabia que existia um chinês trabalhando ali dia e noite. Até que ele foi... o empregador jogou uma panela de azeite quente nas costas, e aí ele urrou de dor. E aí os vizinhos avisaram para a polícia civil, então ele foi hospitalizado. Hoje, nós fizemos um trabalho lá no hospital, e a partir daí nós colocamos, ele foi para o Provita, não é Provita, quando é federal
É Provita Federal? Então, ele foi colocado no... Isso, no programa de proteção à testemunha. Hoje ele está muito bem, eu o encontrei faz pouco tempo. Ele está até fazendo faculdade de gastronomia e ele preferiu realmente ficar no Brasil e melhorar de vida para trazer a família. Esse aqui é uma foto que muito me impacta, porque é uma trabalhadora chinesa com 5 dias de parto, pós-parto. Essa criança tem 5 dias e quando nós chegamos lá com a equipe, ela estava trabalhando no caixa. E ali é o sótão onde eles dormiam e a criança ficava. Foram resgatados também. Nós temos trabalho escravo em São Paulo, no centro de São Paulo, dos bolivianos. E aí eu ia explicar até como funciona a cadeia da moda, mas o tempo não me permite, né? A grife contrata a confecção para fazer as peças, entrega os moldes, a etiqueta, o botão, tudo que ele quer de detalhe, e essa confecção cobra um preço para a grife. E essa confecção, o que ela faz? Ela terceiriza e utiliza oficinas de costura, onde há bolivianos e outras nacionalidades que são explorados. Trabalham sem salário, em jornada exaustiva, com uma série de problemas. Então, esse aí é o molde, esse aqui é o alojamento, as etiquetas que são entregues. Aí, ó, intervalo, trabalhador dormindo. Esse era o banheiro, imagina as condições degradantes. Encontramos o caderninho das dívidas, a passagem que eles estavam pagando ainda da Bolívia para o Brasil. Nós também tivemos aqui recentemente modelos atraídos pela falsa promessa de se tornarem atores da Globo. Eles foram, a maioria era do sul do Brasil, vieram por conta, chamados pelas redes sociais, Facebook, Instagram, e vieram à busca de um trabalho, né, de se tornarem famosos. Chegando aqui, eles eram obrigados a trabalharem em eventos como garçons, sem salário, sem nenhuma condição. Aí o abastecimento deles, o que eles comiam, não tinha carne, era só massa, ovo, sem proteína e sem salário, sem nenhum direito trabalhista e ainda devendo favores sexuais para o explorador. Aqui eram as condições do alojamento desses modelos. Aqui era o caderninho onde mostrava o número de horas trabalhadas, realmente absurda. Esse aqui foi condenado, de lá já está preso, e esse aqui, que faz parte da quadrilha, está foragido. Bom, o que nós percebemos, o que eu já havia falado, é que há muita reincidência e, por isso, nós estamos desenvolvendo um trabalho de resgate, de capacitação desses trabalhadores, inclusive com a parceria da Secretaria do Estado e de Cáritas. Então, o resgatado ele recebe um atendimento psicológico, de saúde. Se o empregador não o coloca num lugar seguro, o Ministério, a gente tem esse projeto, nós temos verbas, ele fica alojado num local adequado até que as provas sejam, o inquérito seja terminado, finalizado, e eles são, o chinês, por exemplo, foi colocado no curso de português e por aí vai, e temos essa intenção de qualificar para quebrar o ciclo de pobreza. Desculpa, era muita coisa, não me programei para tão pouco tempo, mas aqui está o telefone e o link para que vocês, o site, para que vocês façam denúncia. Trabalho escravo existe sim, tráfico de pessoas interno e externo, e trabalho escravo também aqui do nosso lado. Muito obrigada.